Olá, minhas maravilhosas, como vocês estão? Chegamos ao nosso primeiro planejamento mensal de 2024, planejamento de janeiro. Já estou aqui com o meu planner 2024 que eu tava louca para começar a usar. Fiz o meu planejamento do ano, até mostrei para vocês. Mas agora chegou a hora de planejar o mês de janeiro e sim, eu sei que a gente já passou do dia 1º, já passamos alguns dias aí, mas como eu tava de férias, dessa vez eu não fiz o meu planejamento no dia 30 ou 31, como eu costumo fazer. Eu tô fazendo mais tarde mesmo, até essa semana, quando eu ainda não tinha tirado um tempinho para gravar, eu tava organizando meus dias no bloco de notas, para não usar o planner, para deixar realmente para planejar aqui, gravar para vocês. Então agora eu vou fazer o meu planejamento de janeiro aqui no Planner Você Produtiva. Então, para quem tá chegando agora, não conhece, esse planner aqui foi desenvolvido por mim, tá? A capa dele, a parte interna, tudo mais. E a gente lança ele todos os anos. A gente lançou no ano passado e agora, recentemente, ele já tinha esgotado. A gente conseguiu liberar as unidades que a gente tinha de reserva no nosso estoque. Então, a gente deixa ali algumas unidades, caso tenham trocas, mas como não tivemos nenhuma troca, a gente conseguiu liberar essas unidades para vocês. Então, se tu ainda não tem o teu Planner 2024, aproveita essa última oportunidade de pegar o teu Planner VP para te acompanhar no teu ano todos os dias, te ajudar a ser mais produtiva e atingir os teus objetivos. O link para garantir o teu planner vai estar aqui embaixo, tá? É só chamar aqui a nossa equipe no WhatsApp que a gente vai te ajudar com a tua compra. Vamos te mostrar as capas que a gente ainda tem disponível e tudo mais. Essa aqui já não tem mais, tá, gente? Essa aqui acabou mesmo, então a gente tem aqui algumas outras ainda. E aí tu vai lá, chama a gente e adquire o teu planner. Bom, mas sem mais delongas, então vamos começar aqui o nosso planejamento de janeiro. A frase desse mês é: tenha coragem para começar e foco para continuar, pra gente já começar o ano assim, ó, com tudo, coragem e foco. E esse mês eu começo meu planejamento direto no planejamento mesmo. Eu não fiz a revisão de dezembro porque já passaram vários dias, enfim, teve bastante coisa que aconteceu aí nesse meio tempo, férias e tudo mais. Então, já que já passou esse período, eu comecei direto no planejamento. E aí a gente começa pelo calendário com os compromissos do mês. Eu anotei ali a data de retorno das nossas férias, dia 8, dia 9, envio dos pedidos da nossa loja que foram feitas nesse período de férias. Dia 15 a gente tem a live com a nova turma da academia de dezembro, o grupo de aceleração da academia, e dia 25 eu também coloquei ali um lembrete pra gente fazer a nossa cartinha do mês, que eu e o Jimmy estamos fazendo uma cartinha um pro outro todos os meses até a data do nosso casamento, e a gente só vai ler no dia da cerimônia. Então anotei ali pra gente não esquecer. E aí, passando essa parte de datas importantes do mês, vamos para o planejamento do mês. O meu tema de janeiro vai ser organização com leveza e o meu maior foco é uma rotina de trabalho leve. Como prioridades, as 3 coisas que eu defini. Primeiro, aprimorar Central no Notion para empreendedoras, a nova turma da Academia de Protagonistas e também a minha rotina saudável e vida fitness. Vou falar sobre cada uma dessas coisas agora. Bom, eu defini como tema do mês organização com leveza, porque quando a gente volta depois das férias tem bastante coisa para organizar, bastante coisa para resolver, então eu quero que essa organização seja de forma leve, que é algo que eu busco muito para minha vida hoje, aliás, já faz um tempo. Então eu defini isso como o meu tema e o principal foco, uma rotina de trabalho leve. Então eu não tenho mais assim aquela coisa de eu quero voltar de férias e trabalhar um monte, me sobrecarregar e fazer, sabe, tentar recuperar o tempo perdido. Eu não tenho mais isso. Antes eu era assim, já teve uma época que eu era muito workaholic, assim, de querer fazer coisas demais, e é uma coisa que eu mudei porque eu acabava me sobrecarregando muito. Então hoje em dia tudo que eu quero é paz, é trabalhar, é fazer meu dinheiro, mas ter a minha tranquilidade, ter a minha leveza. E falando ali das prioridades, a primeira coisa, aprimorar a Central no Notion para empreendedoras. Quem me acompanha lá no Instagram, se tu ainda não me acompanha, não deixe de seguir @mmarianamz, e no Instagram também da plataforma @vocêprodutiva. Quem me acompanha lá sabe que eu combino o Planner com o Notion, então eu uso essas duas ferramentas em conjunto na minha organização. E eu criei no ano passado, já faz um tempo que eu uso o Notion, mas em 2023 eu criei uma central no Notion pra gente organizar a nossa empresa, tudo que a gente tem pra fazer, e a gente tá usando ali, né, com a nossa equipe, e funciona
muito, muito bem para os nossos projetos, para produzir conteúdo, para gerenciar nossas vendas, lançamentos, criar produtos. Então, é simplesmente incrível a gente ter uma estrutura que nos ajuda no nosso negócio. E aí, como eu sei que tem muitas empreendedoras que me acompanham tanto na Você Produtiva quanto lá no meu pessoal, esse ano eu quero trazer para vocês, em breve, na verdade, daqui a algumas semanas, uma central no Notion para que vocês também possam gerenciar o seu próprio negócio, a sua própria marca. Então, eu tô aprimorando essa que a gente já tem, acrescentando novas ferramentas. Eu vou trabalhar nisso ao longo das próximas semanas para depois abrir para quem quiser adquirir e ter para o seu negócio também. Como segunda prioridade, eu coloquei a nova turma da Academia de Protagonistas, a gente abriu em dezembro, e aí como tinha todo aquele período de festas, final de ano, a gente vai começar agora em janeiro o nosso encontro ao vivo, a gente vai ter o nosso grupo de aceleração, então as alunas tiveram um tempo ali para se ambientar, para começar as aulas, e agora isso é uma das minhas prioridades, entregar o meu melhor para essa nova turma da academia. E por fim, a terceira prioridade que eu coloquei é a rotina saudável e a vida fitness, que eu também compartilho lá no meu Instagram pessoal, @mmarianamz, e eu tô muito focada nisso já faz algum tempo agora, de 2022 para 2023, realmente que eu comecei a focar mais nisso. E aí no ano passado eu tive um baita progresso, tanto em relação a resultados assim estéticos, quanto em relação a hábitos e mentalidade, sabe? Antes eu tinha muita dificuldade para manter uma alimentação mais saudável, para me manter consistente na academia, para fazer cardio, por exemplo, que eu não fazia. Então, eu digo assim que ano passado foi o ano que eu construí novos hábitos e uma nova mentalidade em relação a isso, que já me trouxeram resultados, mas claro que eu ainda tenho muito a caminhar, ainda não tô aonde eu quero chegar em relação a isso, mas esse ano eu tenho vários objetivos em relação à vida saudável, à vida fitness, e aí isso é uma prioridade, não importa se eu tava de férias, eu tava mantendo ali a minha rotina, minha atividade física, minha alimentação. Agora, de novo, com o trabalho, às vezes a gente cria desculpas de que não tem tempo, mas nós estamos aqui firmes, preparando a nossa marmitinha para a semana. Então, isso é uma grande prioridade para mim e vocês podem ir acompanhando os bastidores e o processo lá no meu perfil pessoal. E depois, indo para as tarefas do mês. Então, coisas que tem para realizar esse mês. Eu coloquei fazer as novas ferramentas do Notion, estruturar esse Notion para empreendedoras, organizar o lançamento, fazer a live de abertura da Academia de Protagonistas, o grupo de aceleração da academia, que começa em breve, fazer uma organização da empresa, o save the date do casamento que a gente está enviando para os nossos convidados, organizar o nosso casamento civil e também fazer as tarefas do casamento no Notion. Fazer um casamento, gente, não é uma tarefa fácil, são várias etapas, a gente tem uma assessora que nos acompanha, mas mesmo assim a gente tem várias etapas, vários pequenos passos assim para fazer. E aí, desde o início, eu e o Jimmy, a gente criou uma página no Notion pra gente organizar o nosso casamento. Então, tem ali uma checklist para tudo, um passo a passo, prazos, enfim, que ajuda muito a gente a se manter tranquilo. Então, apesar de ter muita coisa para fazer, não tá sendo estressante. Teve momentos, claro, que foi mais difícil, muita coisa para decidir e tudo mais, mas tem muita gente que fica enlouquecida planejando um casamento e muitas vezes a organização é o que tá faltando. Então, a gente tem ali toda uma organização no Notion, por isso que eu coloquei tarefas do casamento no Notion, porque tá tudo lá. Então, a gente acompanha por lá, a gente vai vendo o que precisa fazer. Então, em cada mês a gente vai resolvendo as tarefas daquele mês. E agora também a gente tá na função de organizar o casamento civil, que também são várias etapas, várias coisinhas, e ainda bem que a gente foi ver agora em janeiro, porque leva um tempinho para conseguir fazer tudo. A gente já tá com o casamento marcado, a celebração, mas a gente tem que fazer o casamento no civil antes, então a gente tá organizando tudo isso ao longo dessa semana. E aí eu coloquei aqui algumas metas para esse mês e também anotei os prazos de metas para esse mês. Primeiro eu coloquei ler 5 livros, a segunda meta ganhar 2 quilos e a terceira lactose e doce 2 vezes ao mês. Bom, vamos lá. Esse ano eu tenho a meta de ler 30 livros. Eu gosto muito de ler desde criança, assim, eu aprendi a ler com a minha mãe, ela que me ensinou e ela lia muito para mim, então desde pequenininha eu sempre gostei muito de ler. Na adolescência eu lia livros de 300 páginas de um dia para o outro, então tu tem muito tempo ali na adolescência para ler. Eu aproveitava esse tempo e lia bastante.
conforme os anos foram passando, teve uma época que eu não lia tanto, assim, que eu achava que eu não tinha tempo, enfim, criava aquelas desculpas, mas aí depois eu fui inserindo de novo esse hábito na minha vida de ler de manhã cedo, ler após o almoço, ou em algum momento que eu tô esperando alguma coisa, eu já levo meu Kindle junto para poder aproveitar e ler antes de dormir. Então, esse ano eu quero conseguir ler 30 livros, que é um hábito que me faz muito bem. Então, não é assim uma cobrança, eu preciso ler 30 livros. Pra mim é uma coisa boa, quanto mais eu ler, melhor pra mim. Minha segunda meta de ganhar 2 quilos. Quem me acompanha há muitos e muitos anos sabe que eu sempre tive dificuldade pra ganhar peso. Essa sempre foi a saga da minha vida. Eu era muito, muito, muito magrinha, então ganhar peso foi um processo assim ao longo de anos. Mas anos atrás, quando eu consegui ganhar peso, eu não ganhei de forma saudável, digamos assim. Eu não tinha uma alimentação muito saudável, muito equilibrada. Então eu ganhei peso, mas eu ganhei muita gordura também. E agora que eu tô praticamente com o mesmo peso que eu tinha no passado, o meu corpo tá muito diferente porque eu cuido muito mais da minha alimentação. Mas da mesma forma, não é fácil tu ganhar peso sem ganhar tanta gordura ao mesmo tempo. Então, eu tô bem focada em conseguir ganhar esses 2 quilos nesse mês, me alimentando direitinho. E aí, outra meta que eu coloquei, que na verdade foi o Jimmy que me desafiou a fazer. A gente tá num desafio aqui, que se eu cumprir, ele vai me dar um presente no final do mês, e ele também tem o desafio dele, que é consumir doces e lactose somente 2 vezes no mês. Mas calma lá. No ano passado, eu descobri a minha intolerância à lactose, que explicou muita coisa que eu passei, assim, nos últimos anos, de cólicas, dores, assim, intestinais, de inchaço, sabe? Então, isso era uma coisa que me fazia sofrer bastante. Eu tava sempre muito inchada e eu não sabia o que era, até que eu fui descobrir que era intolerância à lactose. E aí, eu sei que existem produtos sem lactose, eu sempre consumi desde então aquele leite sem lactose que tem no mercado para comprar e várias outras coisas. Mas a questão é, quem tem intolerância, o melhor mesmo é tu não consumir produtos que tem lactose. Aquele leite ali, ele não é sem lactose, na verdade ele tem lactase, que é a enzima que faz a digestão da lactose. Então, o que eu decidi? Eu decidi fazer um teste de ficar o máximo possível sem lactose pra ver como eu me sinto. Eu tô assim desde dia 1º de janeiro. Eu tomei o leite sem lactose algumas pouquíssimas vezes, mas a maioria dos dias eu tô tomando café preto. E aí, o sem doce, sem lactose, o que seria? Quando eu quero comer alguma coisa, por exemplo, que tenha queijo mesmo, que seja um doce, que tenha leite e tudo mais, aí eu tomo a lactase antes, certo? Só que mesmo assim ainda dá um inchaço e tudo mais. Então, esse tipo de coisa vai ser só 2 vezes ao mês. Não vai mais ter aquela coisa de, toda semana eu vou comer uma coisinha. Não, 2 vezes no mês vai ser uma coisa especial mesmo, tem que valer a pena, sabe, pra eu realmente comer. E o doce, a mesma coisa. Eu tô mantendo o meu chocolatinho diário, que eu sempre consumo um chocolate 70%, todos os dias assim, um pedacinho. Então não é que eu cortei total o doce, mas quando eu digo doce, eu digo aquela coisa de torta, bolo, sobremesa, enfim. E tá sendo até mais tranquilo do que eu pensava. Eu acho que eu tô me sentindo tão bem assim de fazer que não tá assim me afetando tanto, não tá sendo aquela coisa assim difícil de levar adiante, e também porque eu já mudei muito a minha alimentação nos últimos tempos. Eu já tô me sentindo muito melhor de estar esses agora 9 dias, na verdade, sem comer lactose e sem comer doce. Eu tô muito menos inchada, eu tô me sentindo bem. Eu falei pro Jimmy assim, como é bom tu se alimentar e não ficar inchada, não ficar mal depois. Então, não é algo que eu vou levar assim pra sempre, pra minha vida, mas nesse momento eu quis fazer esse desafio realmente pra ver como que ia ser. O Jimmy me desafiou, na verdade, e também espero o meu presente no final do mês. Bom, e aí de prazos ali no planejamento mensal, eu coloquei dia 14 de janeiro fechar a Masterclass, até o dia 19 a gente resolver as coisas que precisa do casamento civil e até o final do mês finalizar o Notion. Aí, inclusive, falando aqui sobre a Masterclass que fecha agora dia 14, essa Masterclass que é 2024 blindado, é onde eu te ensino como planejar o teu 2024 de sucesso num passo a passo para que tu consiga atingir todos os seus objetivos dentro de todas as áreas da tua vida. Então a gente fala sobre vida pessoal, vida financeira, profissional e saúde. A gente aborda todos esses aspectos para que tu tenha exatamente um caminho desenhado para atingir os seus objetivos ao longo do ano. É uma masterclass gravada com 1h30 de duração, onde tu vai ter acesso a todo o meu passo a passo para fazer o teu planejamento anual do zero, e além da masterclass tu ainda ganha um template no Notion para fazer todo o teu planejamento. Então tu vai ter um template para preencher, para planejar os seus objetivos, para colocar o teu mural de visualizações, com várias ferramentas e recursos que vão te ajudar a manter o foco e a consistência ao longo do ano.
Tudo isso é só R$ 47, tá? Essa foi a primeira vez que eu fiz isso. Muitas centenas de mulheres já entraram na Masterclass e a gente vai fechar ela no próximo domingo, dia 14 de janeiro, tá? Depois não tem mais como entrar. Então, se tu quer aproveitar, levar a Masterclass, quem sabe o Planner junto também, que muitas estão fazendo o planejamento já com a Masterclass e usando o seu Planner, aperta no link aqui embaixo para adquirir, para garantir a tua vaga na Masterclass. O acesso já é imediato e aí tu vai ter o teu Notion para preencher e quem sabe o teu Planner também. E por fim, ali de recompensas e autocuidado, eu coloquei tirar alguns dias off para aproveitar a praia, já que eu moro na praia, né? Vamos aproveitar a praia. Agora, indo para a segunda parte do planejamento mensal, ali em melhorias, eu coloquei fazer marmitas para 7 dias e que eu quero me sentir disciplinada, leve e realizada. Sobre as marmitas, esse foi um hábito também que a gente desenvolveu no ano passado para facilitar a nossa vida, gente, porque assim, ó, eu não tenho nem tempo, nem paciência para cozinhar todos os dias. Não tem como, assim, na nossa rotina, a gente ficar sempre cozinhando e comendo fora também. Eu gosto de comida caseira, então eu gosto de comer fora, mas não sempre, toda hora, todo dia. Então, a gente começou a fazer marmitas para semana, mas a gente não fazia, assim, para 7 dias. Normalmente durava ali durante a semana, ou às vezes um pouquinho menos, e aí depois a gente acabava fazendo. Mas agora a gente começou oficialmente a fazer para 7 dias, então a gente prepara no final de semana, a gente está dividindo entre sábado e domingo, e aí tem marmita de segunda até o outro domingo. E isso, assim, facilita demais a vida até para tu conseguir manter uma alimentação saudável. É um tempo ali que tu dedica e depois a semana toda tu não precisa se preocupar. E olhando ali para a próxima etapa no Planner, que é ali foco para crescer, onde pergunta, consulte a sua roda da vida e as metas que definiu, em qual área irá focar. Eu defini que eu vou focar na área pessoal nesse mês de janeiro e as ações que eu coloquei ali para fazer. Primeiro, marcar nutricionista. O segundo, reduzir lactose e doce. E o último, mais idas à praia. Então, conciliei ali a parte de saúde, qualidade de vida, enfim, para conseguir focar nesse mês. E depois tem aquele espaço também para colocar o que tu vai fazer pelos teus objetivos do ano. Essa parte eu acho um pouquinho mais pessoal, então eu vou preencher depois, mas aqui então a gente pode pensar nos nossos objetivos pessoais, profissionais, financeiros e colocar então ações que a gente vai fazer mês a mês para atingir esses objetivos, para que eles não fiquem esquecidos lá no teu planejamento anual. Na wishlist do mês, lista de desejos, eu coloquei idas à praia durante a semana, aprender 2 receitas novas e assistir filmes com o Jimmy. Então, eu coloquei ali idas à praia durante a semana, porque apesar de morar na praia, muitas vezes, né, durante a semana a gente está trabalhando e a gente acaba deixando para ir no final de semana que tá cheia, essa época de temporada, assim, a praia fica muito cheia, então a gente quer se organizar melhor para ir para praia durante a semana, já que a gente pode, né, fazer os nossos horários. A segunda coisa que eu coloquei de aprender 2 receitas novas, como eu tô aí nessa jornada de vida fitness, eu quero aprender receitas novas. Eu confesso que eu nunca fui muito esforçada em relação a isso. Eu sempre fui bem preguiçosa para aprender receita, para fazer coisas diferentes. Eu sou muito do básico, sabe? Do arroz com feijão e enfim. Então eu quero aprender receitas novas, seja de doce ou salgado, enfim, alguma coisa saudável mesmo, sem lactose, para comer. Inclusive, se vocês tiverem dicas de onde pegar receitas, podem deixar aqui nos comentários. E para os meus hábitos do mês, eu coloquei aqui a musculação, o cardio por 30 minutos e a leitura. Então, cada um tem a sua frequência, já fui preenchendo ali o que eu fiz. A musculação eu faço de 5 a 6 vezes por semana e o cardio por meia hora, que eu comecei esse ano a fazer com mais consistência e mais frequência, é de 4 a 5 vezes por semana. Já a leitura, eu não tenho essa coisa de eu preciso ler todos os dias, mas como eu tenho a meta de ler 30 livros, eu quero só ir marcando ali conforme eu for lendo. Esse mês, por enquanto, a gente tá bem no comecinho do mês, então fiz tudo que eu queria até agora, li todos os dias, fiz o meu cardio, fiz a musculação e eu coloco um risquinho nos dias em que eu não precisava ter feito. Por exemplo, eu vou fazer musculação de 5 a 6 vezes por semana, então se eu fiz 5 vezes, eu não vou colocar lá que eu falhei, entendeu? Nos dias que eu não fiz. Então, se eu tivesse feito 3 ou 4 vezes, aí sim eu coloco o xizinho, mas essa é a minha forma de me organizar. Em seguida, a gente tem esse espaço, esse quadro aqui no Planner, que é para tu usar como desejar. Então, seja fazer uma lista de metas, visualizar os seus objetivos. E uma ideia que eu sugiro até aqui no Planner é de colocar fotos no final do mês de como foi o teu mês. Então, eu vou fazer isso, depois eu vou colocar elas aqui, assim que terminar o mês, eu mando imprimir as fotos e coloco aqui como se fosse um mural, assim, de lembranças do mês. Bom, aí a gente tem a parte de organização
situação financeira que vai sendo preenchida ao longo do mês e eu vou fazer com vocês o meu planejamento semanal. Essa primeira semana aqui não foi uma semana que eu fiz planejamento, porque eu ainda estava de férias, então indo aqui para essa segunda semana de janeiro. Primeiro ali, o meu foco da semana, retomar a rotina de trabalho e de prioridades eu defini, organizar a turma da academia, enviar pedidos a VP Shop, ver no casamento civil, nossos conteúdos de janeiro e fevereiro, organizar a empresa e vida saudável. E ali no Habit Tracker eu coloco então os meus hábitos semanais e diários, no caso a musculação, cardio e a leitura. Já fui marcando também o que eu fiz ao longo dessa semana. Não li ainda hoje, então não marquei ali. Agora eu vou mostrar pra vocês como que eu faço o meu planejamento dia após dia ou da semana, enfim, porque normalmente eu acabo não mostrando aqui, mas eu quero mostrar pra vocês. Então, a segunda-feira já foi, eu vou anotar coisas aqui que eu já fiz, mas como que eu tinha planejado ali no meu bloco de notas, já que eu ainda não tinha feito meu planejamento mensal. Primeiro, eu anoto em todos os dias da semana a rotina matinal de segunda a sexta, que eu gosto de riscar depois que eu fiz a minha rotina matinal, e aí eu vou anotando as minhas tarefas por ordem de prioridade, a ordem que eu vou fazer ali no meu dia, ou às vezes se tem alguma coisa que eu preciso resolver de manhã, eu coloco primeiro no planner, tá? Então na segunda-feira eu coloquei ali organizar a casa, lavar roupas, eu também coloco tarefas domésticas, responder DMs no Instagram, ir no cartório, preparar pedidos, revisar pedidos, fazer stories na VP, contabilidade, mensagem para as alunas e também enviar o save the date do nosso casamento. Então vocês estão vendo que eu coloco de tudo, eu coloco da vida pessoal, eu coloco da vida profissional, tarefas da casa, enfim, tudo isso entra no planejamento e eu não coloco nada com horário nem nada disso, porque não é o tipo de organização que funciona para mim. E ainda agora para terça-feira, então temos a rotina matinal, depois os envios da VP Shop que foram preparados na segunda, ir no cartório de novo, compras de cosméticos, vídeo de planejamento que eu tô fazendo agora, responder alunas, conteúdos de janeiro, vendas de janeiro, calendário de produtos, pagar contas e envios das alunas. Eu coloco até coisas como compras de cosméticos, que eu precisava comprar os meus produtos para cabelo, que acabaram, alguns aqui que eu precisava, porque eu esqueço, gente, se eu não anoto, eu esqueço. Eu tô há dias literalmente para comprar, só que eu não tava usando o planner, então eu acabei esquecendo e aí eu anotei, já fiz as minhas compras, não esqueci mais. E eu também coloco coisas aqui como pagar contas, que é uma tarefa daquele dia, então eu anoto para vocês verem que todos os meus compromissos entram aqui. A única coisa que eu anoto com horário é compromisso com horário. Então, se eu tenho uma consulta médica, algo nesse sentido, aí eu anoto com horário no planner. Bom, mas e é isso então, gente. Esse foi o meu planejamento de janeiro. Eu espero que vocês tenham gostado de assistir e de acompanhar aqui comigo. Me conta qual que vai ser o teu foco em janeiro, a tua principal meta esse mês. E não esquece, se tu não conseguiu o teu planner 2024, que agora tem uma última chance para ter o teu Planner VP, essa capa que não tem mais, lembrando, tá? Mas tu vai no link aqui da descrição, enquanto a gente ainda tem essas últimas unidades, elas estão disponíveis para quem quiser adquirir, aí tu vai receber ele bem lindo na tua casa e ter essa companhia diária para te ajudar a atingir os seus objetivos. Me segue lá no Instagram também, se tu ainda não me acompanha, @mmarianamz, segue da plataforma @vocêprodutiva e a gente se vê em breve. Um grande beijo, muito obrigada por assistir e até mais!